Boa noite, sejam todas bem-vindas a mais um encontro da nossa disciplina de planejamento de TCC, trabalho de conclusão de curso em enfermagem. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto que nós começamos na aula de ontem. Segue uma sequência lógica. Que na aula de ontem nós estudamos sobre o modelo do relatório final de estágio, relatório esse, que será feito por 2 vezes, referente ao estágio supervisionado hospitalar 1 e o 2. E esse relatório final, ele vai servir como trabalho de conclusão de curso de vocês. Se o relatório fosse, digamos assim, se o relatório fosse apenas um relatório, claro que já é um trabalho acadêmico, ele é importante, que deve ser feito com todo o zelo. E pelo fato desse relatório ser também um trabalho de conclusão de curso, traz uma responsabilidade ainda maior para vocês. Dessa forma, o relatório ele não deve ser escrito de todo jeito. Qualquer trabalho acadêmico, ele deve ter todo um cuidado, toda uma atenção da nossa parte. E essa atenção é em quais aspectos do que eu estou falando? Como eu já tinha iniciado sobre isso na aula passada, nós devemos ter cuidado com a questão da qualidade do conteúdo. E essa qualidade, ela se expressa como? Ela se expressa por meio da forma como nós vamos escrever. Nós devemos escrever o nosso trabalho de acordo com as normas acadêmicas. Ou seja, escrevermos corretamente um texto coerente, seguindo as normas de ortografia, um trabalho bem escrito. Isso não quer dizer que o trabalho é difícil. Isso quer dizer que o trabalho deve estar bem feito. Devemos, nas sessões onde for possível, fazer citações, que é o que a gente chama de fundamentação teórica. E devemos também escrever o nosso trabalho seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que existe, a ABNT tem um conjunto de normas para a escrita do trabalho acadêmico. Por vezes, as alunas e alunos veem nisso um gargalo, algo difícil de fazer, algo chato, enfim. Que se a gente tiver uma prática, não vai ser algo tão difícil assim de ser feito. Eu percebo que o que acontece é a nossa falta de prática. E às vezes, na hora da agonia, na hora do aperreio, ao invés da gente procurar aprender, a gente finda pagando para alguém fazer. Isso pode acontecer também, porque tem várias pessoas que fazem formatação de trabalho acadêmico. Isso não é problema. Várias pessoas fazem. Mas, se vocês têm uma aula para isso, vamos procurar aprender, né? Porque não é algo tão difícil como às vezes as pessoas colocam. Só precisa da nossa prática. Então, na aula de hoje, vou falar para vocês sobre qual é essa formatação. Tem um material que eu coloquei lá na plataforma, que é um material que se chama Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos. E nesse manual tem várias orientações.
as que eu vou passar para vocês na aula de hoje são referentes à formatação do trabalho, a configuração do trabalho e sobre citação, citação direta e citação indireta. Porque essas são as características, não. Essas são as normas fundamentais que a gente deve saber. E também porque essa normatização dos trabalhos acadêmicos, ela não é apenas para a escrita do relatório. Qualquer trabalho que você for fazer, ou qualquer relatório que você for fazer enquanto profissional, a gente não pode digitar de qualquer jeito. O nosso trabalho deve estar organizado. O que a gente escreve enquanto profissional expressa o nosso conhecimento, a nossa organização e o nosso zelo diante do nosso trabalho. Ok? Então vamos lá. É interessante, tanto para vocês que estão assistindo a aula agora, como quem estiver assistindo em um outro momento, que, se possível, assistir a aula em um computador, não apenas no celular, né? No computador, no note, para você ir treinando. Deixar o trabalho formatado não é difícil e requer apenas treino. Fazendo algumas vezes, depois você já vai estar, ó, dominando bem direitinho, tá certo? Eu vou só um instante colocar aqui. Professora, com licença. Oi. Para quem não tem um notebook, tem como fazer essa formatação pelo celular? Olha, tem que ter o Word no celular, né? Uhum. Porque, assim, aí eu pergunto, onde é que você vai digitar o trabalho, né? Geralmente, os seus trabalhos, você digita onde? No celular mesmo? Eu faço pelo celular. Às vezes que eu fiz foi pelo celular. Tá certo. Eu tô olhando aqui o meu e eu não tô nem achando, porque eu não faço digitação. O que eu faço no meu celular, assim, é se eu receber um arquivo, aí ele abre. Mas eu não sei se for um arquivo em Word, em PDF, ele abre. Mas eu não sei nem se tem, sinceramente, aqui no meu celular para eu dar uma olhada. Mas considerando que se você utilizar o Word, o mesmo Office, o mesmo pacote do Office que a gente usa em computador, em Note, eu creio que dá sim para você fazer essa formatação, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, só um momento. É porque realmente eu entendo que nem todas as pessoas têm, mas deve ser bem mais cansativo, né? Em questão para tem que copiar muita coisa às vezes, ou se não eu faço a pesquisa que a pessoa manda, aí eu copio, entendeu? Aquela pesquisa assim. Se você me dá um assunto, entendeu? Eu sempre faço dessa forma. Uhum. Vou só abrindo aqui. Só um momento. Deixa eu colocar agora para vocês. Aqui não está aparecendo. A
Apareceu aí para vocês uma tela em branco? Sim. Apareceu. Certo. Então, vamos lá. Vou mostrar como fazer no Note, que é o que eu estou usando, né? Um notebook. E aí vocês é que vão ver depois como faz no celular, porque eu não uso, tá certo? Mas realmente fica bem mais puxado, bem mais cansativo quando a gente tem que digitar muita coisa, né? Digitar, ler, porque a letra é bem menor. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que ir fazendo de acordo com os equipamentos que tem, né? Então, vamos lá, meninas. Vocês abrem uma página no Word, não é isso? A primeira coisa que vai fazer, no meu vai ficar um pouco mais fácil, porque o meu já é configurado para isso. A primeira coisa que você vai fazer é conhecer o programa. Quando você vai aqui em cima, na opção Layout, você vai organizar primeiramente de tudo a configuração da página. A configuração da página deve ser essa: superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Primeira coisa que a gente vai fazer, a configuração. Por que não tá falando? A configuração da página. Superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Onde é que eu acho isso? Você está aqui, ele abre que você vai em Layout. Você vai em Layout. Opa, tem alguém batendo na porta. Mônica estava na aula e saiu. Ângela? Não deu certo. Bom, então vamos para frente, né? A gente vai organizar a estrutura, primeiramente. Opa, peraí que tem alguém batendo na porta. José. Ângela e José, deu certo? Vocês estão aí? Eu cheguei, professor. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Então, assim, hoje nós estamos falando sobre as regras gerais de normalização dos trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico, ele deve ter nós devemos ter um zelo no processo da escrita, da qualidade da escrita, como também um zelo pela questão da formatação. Quando a gente tem esses cuidados, nós estamos expressando a nossa organização, não apenas enquanto alunas e alunos, mas também enquanto profissionais, porque afinal de contas é super comum hoje em dia a gente estar escrevendo relatórios sobre isso e aquilo. E escrevendo os trabalhos, tanto os trabalhos como os relatórios, o projeto que você tem que escrever enquanto profissional, a normatização é essa. Comecei agorinha, certo?
Quando você abre o documento do Word, um documento em branco, vai aqui na opção Layout, configurar página. Então deixa eu colocar assim, que acho que fica melhor. Agora, Layout. Configurar a página. Então, aqui você vai superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Quem tem o seu próprio notebook, seu próprio computador, faz isso e vai na opção definir como padrão. Você clica aqui, vai aparecer essa mensagem. Essa alteração afetará todos os documentos baseados no modelo normal. Sim? Sim. Ok. Fazendo isso, toda vez que você abrir um novo documento, ele vai estar sempre com essa configuração já da configuração da página. Sempre vai estar assim, a não ser que alguém vá lá e mexa. Mas não, se você não mudar, essa parte já vai estar ok. Qual a fonte? Qual deve ser a fonte de escrita? As normas orientam que o trabalho deve ser escrito em Arial ou Times. Fonte, Arial ou Times. É só aqui, em página inicial, você vai, né, na página inicial, fonte. Você escolhe. Eu, particularmente, o meu Note, ele é configurado para fonte Arial. Por quê? Porque eu já preciso de óculos para enxergar e a fonte Times, ela é sensivelmente menor. E a fonte Arial, ela é um pouquinho melhor de se visualizar. Então, olha a diferença. Página inicial, fonte Arial ou Times. Estão vendo a diferença do tamanho da fonte? Dá para perceber, né? Sensivelmente maior e sensível. Então, para mim, eu escrevo em Arial porque eu acho melhor de visualizar. Apesar de que Times é uma letra mais bonitinha. Porém, o peso da idade vai chegando, aí vocês sabem, né? Geralmente, os computadores, eles vêm com uma configuração para fonte calibre. Mas não é essa. Então, onde é que você vai? Geralmente, ele vai vir com calibre já. Você vai aqui, você marca a fonte que você quer, no caso, a minha é Arial, aí vocês escolhem. Tem algumas variações, Arial isso, Arial aquilo, não é nada disso, não. É Arial aqui, essa. Ou, se você quiser, Times. Aí é de você, né? Mas o da professora é Arial. O estilo da fonte é normal, o tamanho 12. Nada marcado aqui, tudo ok. E o que é que você faz para que o seu Word ele fique sempre nessa formatação? Você vai aqui novamente, definir como padrão. Deseja definir a fonte padrão Arial 12, tamanho 12, tal e tal? Não. Somente este documento, aí você vai marcar o de baixo. Todos os documentos baseados no modelo normal. Então, pronto. Aí você dá o ok, pronto. A partir de agora, todos os seus trabalhos, eles vão aparecer. Assim que você abrir, a configuração da página já vai estar 3 e 2, a fonte já está número 12 e Arial, certo? Quando a gente faz isso, pessoal, a gente já está facilitando a nossa vida. Porque, como eu falei, tudo é treino. Então, é só, se você colocar aí, já facilita. Tá vendo como não é nada difícil?
Professora, quando... Ah, não, peraí. Eu vou anotar aqui, mas eu explico já. Eu respondo já, mas vamos lá. O parágrafo. O parágrafo, ele é ainda na página inicial. Parágrafo, você vai aqui, ó. Estão vendo? Parágrafo. Quando a gente coloca o mouse em cima, o cursor, ele já diz o que é para fazer, né? Parágrafo. Você vai aqui. Como é que deve estar essa tela? Justificado. E aqui tudo zerado, certo? Aqui deve estar tudo zerado. Espaçamento de 1,5. E o parágrafo, a entrada do parágrafo é de 1,25. Não é 1,2, não é 1,5, é 1,25. Então, recuo e espaçamento, tudo zerado. Esse espaçamento, geralmente no computador, ele vem 10. Esse PT aqui é 10, mas não é zerado. Então, coloque zero em tudo. Primeira linha de 1,25 e o espaçamento entre as linhas de 1,5. Colocou isso aqui, novamente, a opção definir como padrão. Você vai, deseja definir o alinhamento, o recuo e o espaçamento padrão dos parágrafos para todos os documentos baseados no modelo normal. Ok? Pronto. Então, o seu trabalho, o seu Word já vai estar com as configurações fundamentais prontas. O layout, o tipo da fonte, o tamanho, a entrada do parágrafo. Se você deixar o seu assim, já vai estar, ó, tranquilo. E aí, pessoal ninguém tá falando nada, tô dando sequência aqui, tá tranquilo, tá explicativo, deixa eu abrir aqui. Tá abaixo, olha, gente, é porque eu quase não abro aqui. Deixa eu falar aqui. Ângela, tá abaixo, o que eu vou tentar falar mais, eu vou falar mais alto então. Né? Talvez eu que estou falando baixo. Pronto, a Ângela disse que tá ok. Tá ouvindo melhor se eu falar assim? Responda aqui. Bom, vou voltar para cá e vou falar um pouco mais alto para vocês ouvirem melhor. A formatação básica é essa. É a principal informação que vocês precisam colocar. No nosso trabalho acadêmico, às vezes a gente tem aquela vontadezinha de colocar destaques. Que destaques? Esses destaques aqui de cima, ó, negrito, itálico, sublinhado, deixar algo colorido. Posso colocar esses destaques no meu trabalho acadêmico? Só se for realmente necessário. O trabalho acadêmico, a gente coloca destaques em quais momentos? Deixe eu passar agora para o modelo do relatório. Acho que já está em tela para vocês, né? Então, no modelo do relatório, vocês percebem que quais as informações que estão em negrito? As informações de capa,
Os títulos, ó, identificação, introdução. Esses títulos, eles ficam caixa alta ou todo maiúsculo, quer dizer a mesma coisa, tanto faz você dizer caixa alta ou todo maiúsculo, e negrito. Dá um espaço, um enter e começa a escrever. E aí você vai escrever como? Com fonte Arial, entrada do parágrafo de 1,25, espaçamento entre linhas de 1,5. Então, o modelo do relatório, ele já está todo dentro da formatação. É só você pegar e digitar. Porém, algumas versões do Office, a depender do ano dessa versão, às vezes mexe um pouco com essa questão da formatação. Então, eu não sei como o modelo do relatório vai chegar para vocês, mas ele foi postado seguindo a formatação, já fiz tudo assim, bem direitinho, para facilitar a vida de vocês. Então, aqui é só você responder nome do aluno, no caso, nome da aluna, né? Que sou eu, Isabela Silva. Então, aqui vocês vão apenas colocar as informações. Aqui já está em negrito, então a gente dá um espaço, que já está, apenas um enter, e começa a escrever nossas ideias. Não sei o que, não sei o que, não sei por onde. E aí você começa, né, explicando sobre a importância do estágio. Foi a primeira informação solicitada, né? A introdução deve começar com a importância do estágio para a formação profissional. Nós conversamos ontem, já colocamos algumas ideias sobre qual é essa importância. Algumas, né? Vocês mesmos falaram algumas ideias e vocês podem complementar as ideias fazendo citação. Como? Citação é você pegar a ideia de alguém, colocar no seu trabalho e dar o devido crédito. É você dizer quem foi que fez. Porque se eu pego algo, alguma informação de um livro, da internet, de um vídeo, seja de onde for, se não saiu da minha cabeça, a ideia não é minha. Então, ela deve ser, eu devo dar o devido crédito ao autor, à autora, no meu trabalho. Eu estava vendo aqui, aí agora eu vou compartilhar com vocês outro material. Espera que tá. Vou colocar aqui para abrir. Pronto, vocês estão vendo a minha tela Sim. do navegador, né? Então, eu estava estudando aqui um pouco, estava me preparando e achei essa dissertação. Essa dissertação fala sobre o estágio supervisionado na formação do profissional enfermeiro. E aqui, essa pessoa que escreveu, ela vai falar sobre a importância do estágio. Quando ela vai falar, acho que lá na página 26, mais ou menos, aqui ela já vai falar, ó, aqui na parte da introdução, ela traz algumas informações. E aí, por exemplo, eu estou falando lá sobre a importância do estágio. O que foi que nós conversamos? Vocês apontaram na aula ontem, que o estágio, ele é muito importante para que a gente consiga ter uma visão, uma percepção, uma compreensão. A palavra vai de acordo com a forma de se expressar de cada um. E aí é importante também que a gente lembre que escrever corretamente, escrever bem, não é necessariamente usar palavras
pouco usuais, palavras difíceis, palavras cultas, não necessariamente. É você escrever de uma forma organizada, certo? É você escrever bem, é você conseguir colocar as ideias que estão na sua cabeça no papel. E aí, a gente falando sobre a importância do estágio, aqui vocês podem colocar o quê? Podem fazer uma citação. Pegar algo do que essa autora escreveu e colocar para complementar as suas ideias. Vamos pegar aqui. Alguma ideia. Eu posso falar, colocar e eu posso dizer assim: é nesse momento que o futuro profissional tem a oportunidade de entrar em contato direto com a realidade profissional no qual será inserido, pois é nessa fase que encontram as possibilidades de colocar em prática os fundamentos teóricos que são ensinados na academia. Então, eu posso pegar essa ideia, copiar ela, levar lá para a introdução do meu trabalho, trouxe, e eu tenho que fazer a devida citação. Vamos lá ver como é que a gente faz? Volto, peraí, porque tudo tem que ir para e volta, para e volta. Eu escrevi alguma coisa com minhas palavras e para complementar a minha ideia, eu estou fazendo uma citação. Como fazer uma citação? Eu peguei uma frase que eu achei interessante e vou colocar no meu trabalho, porque algumas partes aqui cabem. É a caracterização do campo de estágio. Você pode colocar alguma informação referente ao SUS, à lei do SUS, enfim. Cada uma dessas partes, vocês podem ir colocando essas citações. Mas vou aqui ficar só na introdução, porque eu não quero misturar nem confundir. Peguei essa citação. Essas palavras aqui não é para deixar de vermelho, é para deixar de preto. Eu vou deixar de vermelho só para dar destaque. Mas não é, certo? É só para dar destaque aqui. Essas palavras, elas não são minhas. Essas palavras são da autora. Então, o que é que eu estou fazendo? Quando eu uso palavras que não são minhas, estou fazendo uma citação. A citação, ela pode ser direta ou indireta. A citação direta... Opa, peraí, que travou aqui, meu Deus. Chega, peraí, só um instante. De tarde aconteceu isso. Bom, peraí, agora vai. Então, as citações, como eu estava falando, elas não são coisas que a gente inventa. Vou colocar aqui para vocês, estou só mudando de tela, né? Mas é porque é assim. Para a apresentação. Vou colocar aqui para vocês um material que foi o manual que eu coloquei lá na plataforma. Já está aparecendo aqui para vocês. O manual que eu coloquei para vocês tem explicando sobre citações. As citações, elas seguem uma norma, que é a NBR 10520, e vai explicar.
quais as citações e como fazer. A citação, ela pode ser direta, ou seja, o que é a citação direta? É aquela que eu pego do jeito que a autora escreveu, copio e colo. Essa é a citação direta. Foi o que eu fiz lá. Aquela foi a citação direta. E a citação direta, ela pode ser curta ou pode ser extensa. E a citação indireta é aquela que eu tomo o autor como referência, mas eu não necessariamente coloco tudo que ele colocou. Certo? Essas são as mais usuais. Então, está explicando aqui, tá certo? No material, vocês podem consultar, ou, claro, posteriormente, essa aula fica na plataforma, vocês têm acesso. Então, eu fiz aqui uma citação. Essa citação, ela foi direta, porque eu peguei a informação do jeito que a autora escreveu. Como eu não fui com a frase até o final, gente, se você não copia a frase, se você pega a frase e corta a frase na metade, você coloca esse símbolo aqui, tá certo? Aí você coloca um ponto final. Professora, como é que eu coloco aqui? Aí aqui você vai colocar o nome dela. Como é o nome dessa autora? É Wanda Rodrigues da Silva Marcílio. A gente pega o último nome, Marcílio. Então, é sempre o último nome. Marcílio, vírgula, espaço, ano. Qual é o ano dessa obra? Ela é de 2015. 2015. Vírgula, espaço, P ponto. Qual foi a página que eu retirei isso? Com essa informação? Foi da página 15. Ok, fecho aqui. E as aspas, coloca ou não coloca? Essa citação é a citação direta extensa. Então, a gente não coloca aspas. O destaque que é dado é o recuo. Você marca, você vai em parágrafo e coloca entrada de 4 centímetros, espaçamento simples, ok. Diminui a fonte para 10 e ok, você fez a sua citação com recuo. Por quê? Porque ela tem mais de 3 linhas. Citação direta. Extensa ou longa é com mais de 3 linhas. O que é que eu faço? Eu deixo o recuo com 4 centímetros, né? Você vai aqui e vai deixar o recuo da esquerda com 4 centímetros. Você vai deixar o espaçamento simples e a fonte tamanho 10. Ok? Essa é a citação extensa longa. E a direta, que ela é curta, ela é até 3 linhas. E o destaque, como é? O destaque é com aspas. Então, você escreve alguma ideia e você escreve a sua ideia, a sua percepção, a sua explicação, e você quer complementar fazendo uma determinada citação. Como que a gente vai fazer? Se ela tiver menos de 3 linhas, no caso, 1, 2 ou até 3, você vai colocar ela com aspas. Deixa eu pegar aqui uma citação.
eu estou explicando, por exemplo, no meu trabalho, eu estou no meu relatório, eu estou explicando sobre a caracterização do campo de estágio. Então, estou falando lá que eu escrevi que o estágio foi no hospital regional. E por que o hospital foi? Porque o estágio foi no hospital regional. Aí eu posso colocar, tendo o estágio supervisionado. Hospitalar 2. Aconteceu no... Ai, gente, vocês escrevem todo. Eu vou botar com sigla, porque, né? Hospital, regional. E aí vocês vão escrever o nome todo, né? E com... E... Pois... Segundo, aí coloca o nome da autora. Marcílio, agora fica todo minúsculo, porque o nome todo maiúsculo, pessoal, é dentro dos parênteses, viu? Fora, ele é assim. Aí aqui você coloca o ano. Pois, segundo Marcílio, 2015, página 25. Página 25. Opa, aqui não ficou a entrada do parágrafo, estão vendo? Ninguém me corrigiu. A entrada do parágrafo não ficou, mas eu vou colocar aqui. Primeira linha, 1,25. Ok. Aí eu coloco aspas, a frase foi cortada, então eu coloco esse símbolo, reticências, e coloco. Além de conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao longo do curso, deve-se incluir no currículo estar supervisionado em hospitais gerais especializados. No caso, e hospital geral, pronto, então já posso colocar. Fecho, porque peguei a frase na metade. Fecho aqui, pronto. E aqui eu prossigo a minha ideia, o meu texto. Então, vocês viram aqui como que eu faço uma citação direta, longa, e vou deixar de vermelho aqui, mas não pode, é só para dar destaque aqui, para ficar melhor para vocês visualizarem, eu acho. E aí eu fiz aqui uma citação direta com recuo. Eu coloquei a autora, eu disse quem foi, então eu não estou fazendo um plágio. E quando você coloca, gente, em qualquer trabalho, quando você coloca alguma citação, você está deixando o seu trabalho melhor incorporado, está mostrando que você tem leitura, porque, afinal de contas, qualquer profissão, ela deve ter, a gente deve mostrar que a gente tem leitura, porque não é só mostrar, na verdade, né? É algo que vai fluindo de acordo com as leituras que vocês vão fazendo, porque vocês estão estudando. E claro e óbvio que quando vocês concluírem o curso, vocês ainda vão continuar estudando. Principalmente esse momento que nós estamos vivendo desde o ano passado, muita coisa está mudando. Eu trabalho na assistência social, estou tendo que me readequar. Como professora, também estou tendo que aprender várias coisas. E na saúde, então? Se na docência precisa, na política de assistência social precisa, eu imagino na saúde. Na saúde, muito mais. Então, vocês estão sempre estudando, sempre lendo. É importante estar se atualizando, porque a realidade que nós estamos vivendo hoje, ela requer isso, principalmente de vocês, que vão se inserir num cenário muito complexo. Então, essas são as formas de vocês deixarem, trazendo citações, deixarem o seu relatório, não é só um relatório, fiz um relatório, fiz só para passar. Não, gente, não faça um relatório só para passar, não. Tenha gosto pelo que você está fazendo. Faça um relatório assim, ó, para quando o Romulo pegar esses relatórios, quer dizer, eu não tenho certeza se é ele que vai corrigir, mas o professor ou a professora que pegar esses relatórios para corrigir, ele olha o seu trabalho e diga que ficou, ó, supimpa. Não escreva de qualquer jeito.
deixa o relatório bem bacana mesmo, certo? E não é difícil, só a gente precisa ter certos cuidados, e também a gente vai estar fazendo em dupla, né? Então, essas são as citações diretas, e tem as citações indiretas, né? Dizer que conforme a resolução do Conselho Nacional, em Serviço Social a gente chama de Conselho Federal. O de vocês eu não sei, o nome, peraí, é Corém, né? Então, não, é Conselho Federal também, né? Então, você pode fazer alguma citação de acordo com com o conselho que rege a profissão. E aí, quando você fizer isso, mas não utilizar, você pegar a ideia dele e trazer para o seu trabalho, você está fazendo uma citação indireta. Aí você pode colocar, né? Conforme o previsto no. Não, conforme previsto pelo Conselho Federal de Enfermagem, assim? Bom, aí vocês escrevem, né, a ideia. Então, você está fazendo uma citação aqui indireta. Você não está utilizando as palavras diretamente, mas você tomou por base um determinado documento. Esse documento pode ser, inclusive, o documento de fundação do Hospital Regional, o documento de fundação da UPA, deve ter, né? Algum documento lá que preveja isso. Então, quando a gente deixa o nosso trabalho, e aí, pessoal, meninas e José, eu digo a vocês como professora, quando a gente traz no nosso trabalho, não, desculpa, quando o aluno, a aluna traz no trabalho a organização, a formatação, gente, isso já enche os olhos. A gente já diz, ai, que coisa linda. A professora já gosta, porque isso expressa, novamente, estou batendo nessa tecla, que vocês estão dando importância, estão se dedicando. E o que você é enquanto aluna, o que você é enquanto estagiário, é o reflexo do que você vai ser enquanto profissional. Sei que a natureza humana ela não é imutável, ela é transformável. Mas a forma de conduzir o seu estudo, a forma de conduzir o seu estágio, já vai delineando como você vai ser enquanto profissional. E é por isso que a gente que eu digo, nós professores e professoras, cobramos tanto, pedimos, explicamos mais de uma vez, orientamos. Tem alunos que gostam, tem alunos que não gostam. Bom, é de cada um. Mas a nossa parte é estar sempre mostrando para vocês, por quê? Porque eu sei, eu sou professora, eu sou profissional, não sou enfermeira, mas sou professora, sou profissional, acompanho estágio, então faço tudo isso, todo esse trabalho eu faço na minha área do serviço social. E é isso que eu vejo, que uma boa aluna, ela tem grandes chances de ser uma ótima profissional. Então, a gente precisa se dedicar, apesar de que o contexto não é favorável, apesar de que nós estamos passando por muitas dificuldades, e essas dificuldades, elas são em diversas áreas, não é, da nossa vida pessoal, e essas dificuldades, às vezes, os adoecimentos das pessoas da família, o nosso adoecimento, as condições financeiras, tudo isso influencia no nosso processo de estudo. Eu acredito que é assim. Mas nós devemos também seguir, se dedicar, até porque daqui a pouquinho vocês vão concluir, né? Daqui a pouco concluem, vão estar no mercado de trabalho, e aí vocês vão se sair muito bem. E eu não quero encontrar com ninguém em hospital nem UPA, mas se for necessário, então que eu encontre lá profissionais bem dedicados
éticos e responsáveis. E quando eu começar a chorar, vocês dizem, Isabela, você foi minha professora. Quando a gente se encontrar, mas eu não quero encontrar vocês. Só em outros lugares. Pessoal, sobre esse tema da organização do nosso relatório final de estágio. Tem mais alguma questão sobre o que eu expliquei? Valha, cadê vocês? Ângela colocou aqui, José, não, tá ok, pessoal, tá tranquilo. Bom, estou entendendo que sim. Próxima quinta-feira, a gente vai se encontrar e eu vou explicar para vocês sobre referências. Coloquei aqui as citações e essas só citar é o suficiente? Não, a gente tem que referenciar também. Sendo que são informações que às vezes confundem um pouco, então é melhor a gente estudar parte a parte do que passar tudo de uma vez e causar confusão, certo? Tema da nossa próxima aula e também vamos conversar um pouco, vou trazer alguns materiais que eu espero que ajudem vocês a refletir sobre o estágio e a refletir sobre como deixar o relatório que eu quero depois, né? Não sou eu que corrijo, que eu não sou professora que tem um conhecimento técnico para isso, mas depois eu quero ver as notas de vocês desses relatórios. Gente, olha, por favor, viu? Eu só quero nota muito boa, tá certo? Estou confiando que vocês vão deixar os relatórios bem supimpas, certo? Então, como vocês estão afirmando que o conteúdo foi explicado de forma bem tranquila, encerro por aqui. Vocês se cuidem, certo? Cuidem das suas famílias, cuidem dos seus, que logo em breve a gente tem que sair dessa situação. Então, se cuidem, tá certo? E qualquer outra sugestão, agora eu não falo, alguma sugestão ou alguma coisa que vocês quiserem falar, pode falar lá no grupo da turma, tá certo? Para as próximas aulas, que nós ainda teremos 2 encontros, caso vocês sintam a necessidade, se pegar o relatório, pegar o material, for ler e sentir alguma dúvida, na quinta-feira a gente pode sanar as dúvidas que possam vir a surgir. Ou alguma sugestão que vocês queiram acrescentar, tá bom? Pois boa noite, fiquem com Deus e se cuidem. Quinta-feira a gente se encontra. Tchau. Tchau, boa noite também. Boa noite.